autoridades, senhoras e senhores. A ANDA, ao realizar o seu 5º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, com o tema principal, solos fertilizantes como pilares da segurança alimentar global, declarou o ano de 2015 como o Ano Internacional dos Solos. Perdoe minha voz que está muito ruim e rouca. Com muita benevolência, seus organizadores distinguiram-me como seu homenageado do ano. Não sei se sou merecedor, mas estou muito feliz. Talvez minha longevidade, meus 96 anos de vida, tenham pesado na generosidade dos meus companheiros. Tive uma vida profissional sempre ligada aos solos e aos fertilizantes. Os estudos do solo foram no passado uma grande paixão da minha vida. O que sou e o que fiz. Sou engenheiro agrônomo formado em 42 pela Escola Superior de Agricultura de Viçosa, hoje Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. E assim que diplomado, depois de indicação na universidade, atendendo solicitação da Secretaria de Agricultura de Minas, fui contratado na década de 40, com a tarefa de organizar e operar um departamento de Química Agrícola em Belo Horizonte. O objetivo era apoiar as estações experimentais do Estado já instaladas e assistir aos agricultores no uso de fertilizantes. Também, e ao mesmo tempo, estudar os solos de Minas. Durante 12 anos, desenvolvemos os serviços indicados na assistência técnica de fertilizantes. Realizamos também trabalhos para conhecimento dos solos do Estado, principalmente no Cerrado de Minas, bioma que ocupa a sua maior área. Instalamos numerosos experimentos para conhecer as eficiências dos seus solos. Comprovamos em pesquisas realizadas que a causa principal de sua produtividade está ligada à deficiência em cálcio, que provoca uma acidez elevada e inibe sua produtividade. Os testes de campo comprovaram essas observações e nossos trabalhos foram publicados em boletins da Secretaria de Agricultura e apresentados em diversos seminários do Estado. O trabalho no serviço público foi muito produtivo e muito me ajudou no início da vida profissional. Após 12 anos, na direção do Departamento de Química Agrícola em Belo Horizonte, embora eu fosse muito prestigiado, não havia compensação financeira. Foi por isso, única causa da minha vida, sair do serviço público. Mudei para São Paulo. Trabalhei por quase 23 anos, de 54 a 76, na Companhia Paulista de Adubos, Copas. Atuei como diretor industrial no primeiro ano e a seguir como diretor comercial e superintendente. Também substituí o seu presidente por inúmeras vezes. Foi um longo período e muito produtivo. De 74 a 78, tive um curto período de tempo como diretor-presidente da empresa americana Fertilizantes Becker. Foi um contrato de 13 meses para terminar em Paranaguá a montagem de uma fábrica de fosfato triplo e organizar a sua produção e sua comercialização. Trabalhei muito, porém fui inovador e conheci vários outros novos diferentes métodos de trabalho. Foi um ano sabático, muito interessante em todos os sentidos. Finalmente, em 78 e 2010, por 32 anos, participei da direção da Fertigras S.A.,
empresa criada por mim e por meu sócio e amigo, o professor Vladimir Pugino, aqui presente. Nós, ex-diretores da Copas, nos associamos para organizar uma empresa de fertilizantes. No início, a Fertibras era uma pequena misturadora localizada em Três Pontos, Minas Gerais. Nosso objetivo pré-determinado era continuar no setor fertilizantes. Assim aconteceu. Desenvolvemos a empresa, fizemos fusões e aquisições e transformamos a pequena Fertibras numa bem-sucedida produtora e distribuidora de fertilizantes em São Paulo e em vários outros estados do Brasil. Deu certo e foi bom. Depois chegou a hora de sermos absorvidos, como muitas outras, por uma grande empresa internacional do mesmo setor. Na Fertibras e em suas coligadas, encerrei minhas atividades profissionais. Devo falar um pouco sobre o início da ANDA. Nos primórdios, nos primeiros dias, nós convivemos muito e também nos primeiros meses, primeiros anos. Foi no ano de 67 que empresas do setor, com reduzido número de produtores e misturadores, resolveram constituir uma organização juridicamente independente para realizar em conjunto um trabalho promocional com seus propósitos e necessidades. Éramos poucas companhias, mas desde o início prevaleceu o esforço coletivo, daí surgiu a ANDA. Quem seria o seu dirigente? Não foi fácil porque foi acordado que esta pessoa não deveria sair do quadro funcional das empresas envolvidas. Porém, surge o homem, o engenheiro agrônomo José Drummond Gonçalves, competente, experiente e principalmente um líder nato, foi o nosso timoneiro. A ANDA e todos nós muito devemos ao Drummond. Hoje, já falecido, lamentavelmente, uma pessoa não tão lembrada quanto necessário. Inicialmente, o Drummond, como secretário executivo e a seguir como seu presidente, foi o nosso timoneiro, um gigante como um bom coordenador. Drummond se entrosou e, em muito pouco tempo, formou a sua equipe, tanto nas áreas técnicas como nas áreas administrativas. O trabalho do Drummond na ANDA, desde os primeiros anos, foi notável. Grupos técnicos foram formados para promover a fertilizantes em São Paulo e mais tarde em vários estados do Brasil, junto a cooperativas, associações de classe e grupos lavradores. Foi um sucesso muito grande, esse trabalho pioneiro na indústria de fertilizantes. No início, formado em sua maioria de forma voluntária, se diz aí isso, de forma voluntária, por agrônomos e outros executivos, integrantes das empresas protedoras da ANDA. A ANDA se fez presente em todo o interior de São Paulo e em vários estados do país. Na sua inauguração oficial, eu, como seu vice-presidente, na ausência do nosso presidente Batistella, que está em abril de 1967, em uma sessão solene no Clube Nacional de São Paulo, onde nos prestigiaram muitas autoridades, entre os quais o então senhor governador do estado de São Paulo, senhor ministro da Agricultura e ministro da Fazenda. E os secretários do governo de São Paulo compareceram também. Todas as empresas fertilizantes estavam presentes. Assim, a ANDA foi oficialmente inaugurada e estava pronta para o seu grande sucesso. Hoje, tenho certeza que a associação que fundamos há quase 50 anos honra com muita competência sua razão de existir.
Muito obrigado, senhoras e senhores, meus queridos amigos e companheiros, da companheira da saudosa Ana, hoje muito lembrada. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, Sr. Wilson Alves de Araújo. Peço que retornem, junto com todos aqui do palco, aos seus lugares no auditório. Os nossos parabéns.